Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês como funciona o títulos pré-fixados. Porque ele pode ser uma boa e porque ele pode ter seu risco. Então, para mostrar, eu vou pegar esse título aqui de 2031, que é um título longo, e mostrar o que acontece com o valor desse título quando a taxa de juros se movimenta, quando a Selic se movimenta. Então, eu vou mostrar aqui o preço desse título nesse período desde o lançamento, desde 2021. Esse é um título bastante novo, o histórico dele começa em 2021. E o que aconteceu nesse ano é o seguinte, então imagina que você comprou um título, esse mesmo título, quando ele estava pagando 7%. E hoje ele está pagando 11%. Você poderia estar batendo sua cabeça na parede, falando, putz, eu só estou ganhando 7% e agora ele está pagando 11%. Então, quando o juros sobe, é ruim para quem já tinha comprado com juros pagando menos. Todo mundo prefere receber 11% do que 7%. Então, se você for resgatar esse título antes do vencimento, você vai perder dinheiro, porque ninguém vai querer comprar esse título pagando só 7%, quando ele pode ir lá no Tesouro Direto, que está pagando 11%. Então, o que acontece com o preço? Toda vez que acontece isso, o preço cai. Nesse caso, o preço caiu aí 10%. Se fosse um título mais... eu estou no 2024, desculpa. Deixa eu pegar esse aqui, 2027. Pois é. Melhor ainda, deixa eu pegar esse IPCA 2035. Esse é um título já mais longo, ele já tem um histórico aí de mais de 10 anos. E você pode ver que o que aconteceu foi que a taxa de juros já teve grandes momentos de grandes subidas e grandes descidas nesse período. E em momentos de grandes subidas, o preço do título sobe muito, como aconteceu aqui de 2012 a 2013. Ele subiu aí quase 50% no curto período. Só que aí 2013, 2014 foi um período mais turbulento no Brasil. E esse título, por ter sido um título muito longo, ele chegou a cair quase 50%. Então imagina, esse título valia o preço unitário valia 960 em 2013, em janeiro, e mais para o começo de 2014. 2014 foi quando a política brasileira estava muito estável, teve a questão do impeachment, os investidores estavam saindo do Brasil, o dólar estava disparando, e quem tinha esse título viu seu patrimônio cair muito, cair quase 50% num título de renda fixa. E todo mundo fala, renda fixa é seguro. E só que títulos mais longos têm um risco muito maior. Então, quanto mais longo o título, mais risco ele tem. Se eu tiver um título pré-fixado que vence ano que vem, se os juros subir ou descer muito, você não se preocupa, porque ano que vem você recebe o teu dinheiro de volta e sempre no vencimento recebe 100% do teu dinheiro de volta. Só que se você tiver que vender antes, esse é o risco. Então, se tiver um ano para frente, pode esperar. Você vê um título de 20 anos e você precisa desse dinheiro e durante 20 anos é muito provável que você precise, esse título, se você precisar resgatar, você pode ter que vender com prejuízo. E aqui, claro, esse período aqui foi extremo, foi uma queda muito abrupta, mas a gente está vivendo nesse momento uma alta na inflação, o que está impactando o preço desse título. Você vê, ele caiu de 2.100 por unidade para 1.900, ele caiu 10%. E também no momento do Covid, ele teve uma grande queda, ele foi de 2.000 para 1.600, 1.700. Então, títulos longos podem tranquilamente cair aí 10, 15, 20%, às vezes até mais, em momentos extremos. Então, a renda fixa é bom. Um título que paga o IPCA mais um X é um título muito bom para sua aposentadoria, desde que você não precisa, é o dinheiro que você não vai precisar tão cedo. Então vai ser uma boa forma de rentabilizar, mas cuidado para não exagerar no prazo, porque títulos aí com mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, eles têm um risco maior. Eu pessoalmente prefiro ter o meu risco na renda variável e eu tento deixar a renda fixa o mais simples e o menos arriscado. Então eu quero mostrar aqui um gráfico para vocês sobre como funciona essa questão. Ou seja, peguei um título aqui e quero te mostrar justamente essa questão. Você investiu nesse momento aqui, nesse exemplo 2011, e
esse título teve momentos quando o juros está subindo, que ele vai cair, e momentos que o juros está caindo, que ele vai subir acima do seu valor imaginado, só que lá no vencimento você vai receber teu dinheiro de volta. Então, uma grande vantagem da renda fixa é que você tem a certeza que em algum momento você vai receber o seu dinheiro de volta. O problema é o que acontece nesse meio do caminho, se você precisar resgatar antecipadamente. E uma das questões que influenciam esses títulos é a taxa de juros e também a questão da inflação, porque a inflação alta aumenta a taxa de juros. Então tome cuidado em títulos muito longos. Segundo risco que esses títulos têm, então o primeiro título é a questão da marcação de mercado, a segunda questão muito importante é saber para quem você está emprestando e saber se essa pessoa vai ou não te pagar de volta. O risco do Banco Central, do governo brasileiro não te pagar de volta é pequeno, é mínimo, então são os títulos em reais mais seguros. Os bancos também têm uma grande probabilidade de pagar de volta, principalmente os bancos maiores, mais sólidos. E mesmo se eles não te pagarem até um certo valor, até R$250 mil, o Fundo Garantidor de Crédito te paga de volta. Então, prestar para o banco via CDBs ou poupança até 250 mil ou emprestar para o governo brasileiro tem um risco muito baixo. Se você estiver comprando um título privado, pagando para uma empresa, aí o teu risco começa a ficar maior e aí você tem que começar a se preocupar se essa empresa vai te pagar de volta. Por isso que se você tiver um debenture, você vai querer receber uma taxa de juros maior do que emprestar para o governo, porque você tem um risco maior. O terceiro risco que eu gostaria de mencionar é a questão da liquidez. Normalmente, em momentos normais, esses títulos são muito líquidos, CDBs é diário, o Tesouro Direto normalmente tem uma boa liquidez, mas em momentos de crise, pode ser que aquela tua aplicação tenha problema de liquidez, principalmente se você estiver investindo em debentures, pode ser que ninguém queira comprar tua debenture em momentos de crise. Então essa é uma terceira questão para ficar ligado. E a quarta questão, essa é uma questão mais teórica, é a questão de reinvestimentos. Você pode ter um título excelente, que, por exemplo, quem comprou um título de renda fixa lá em 2005, tinham títulos que pagavam 18%. E aí você podia ter a opção de um que pagasse juros trimestralmente, semestralmente, ou um que ia pagar só lá no fim. Porque a taxa de juros caiu muito, você não conseguiu reinvestir esse teu dinheiro tão bem como alguém que preferiu para receber o pagamento lá depois. Imagina você ganhar 18% ao ano, enquanto hoje dificilmente você consegue ganhar 11%. Então tem essa questão, mas eu não vou complicar muito. Esse é um risco de reinvestimento é um risco mais teórico. Bom, deixa eu tomar uma aguinha, responder umas perguntas antes de falar do imposto de renda, até para eu não sair muito acelerado. Silvia está fazendo uma ótima pergunta, obrigado pela tua presença. Ela está falando aqui que ela comprou o título IPCA 2030 e ela teve que resgatar antes do vencimento. E ela está falando que para colocar a reserva de emergência não foi uma boa ideia colocar no IPCA. Justamente, Silvia, então vamos fazer uma simulação aqui para entender o que aconteceu com esse título que você tem. Provavelmente o que você tem é um IPCA com juros semestrais. E esse título, ele efetivamente oscilou baseado na taxa de juros. Ou seja, o IPCA, esse título ele te paga IPCA mais um X. Se esse teu X no momento de investimento foi 4%, e hoje uma pessoa pode ir lá e comprar o mesmo título pagando IPCA mais 5%, ninguém vai querer comprar o IPCA mais 4%. Ou para alguém querer comprar esse teu título IPCA mais 4%, ele vai pedir um desconto para ficar mais ou menos equivalente a ele colocar o dinheiro lá direto no Tesouro Nacional. Por isso que, dependendo do que está acontecendo no Brasil, essa porcentagem, normalmente ela varia entre 3,5% e 6,5%. Momentos de crise, ela vai próxima a 6,5%. Momentos de tranquilidade, ela cai aí em torno de 4%
às vezes até 3,5%. Então, esse que é o problema desse título. Se você precisar ter o dinheiro antecipadamente, pode ser que você tenha que resgatar com um valor inferior. E aqui, por exemplo, esse título, ele já chegou a valer 4.400 por unidade e hoje ele está 4.000, então ele teve uma queda de em torno de 10%. Podia ser pior, teve títulos quanto mais longo, mais risco, como eu mostrei no outro exemplo, tem alguns títulos que momentos lá do impeachment da Dilma, que foi um momento de crise econômica no Brasil, chegou a cair quase 40% ou 50%. Então, realmente, esse título, você coloca o seu dinheiro que você não vai usar tão cedo. Ele é bom, porque pelo menos está ganhando da inflação, mais um X, mas ele não é um dinheiro que, se você precisar resgatar, pode ser que você saia perdendo. Então, por isso, você tem que tomar muito cuidado para não colocar o dinheiro que você vai precisar no curto prazo ou em questões de emergência nesses títulos. Isso é uma coisa que, infelizmente, muito pouco se fala, ou se fala muito batido, assim, a maioria dos blogs, a maioria dos posts, você vê aí na internet, fala, renda fixa é seguro. Só que tem esse probleminha que a pessoa esquece de falar, que às vezes você vai ter que esperar até o vencimento para ter teu dinheiro de volta. E se isso for um problema, talvez não seja o investimento ideal para você.